Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui na 32ª live do Galvanize Learning. O assunto dessa live será sobre conexão ACL Analytics com RPA. Okay. Quem será o apresentador do assunto será o Felipe Pasquini, especialistas. Bem-vindo para o direto da oportunidade de estar. Felipe, o teu som tá bem ruinzinho, viu? Desculpa, tá te dando esse feedback aí, mas tá com bastante chiado e interferência, não tô conseguindo ouvir. Melhorou agora? Não, parece que continua ainda um pouco. Tá. Então, vamos dar seguimento aqui, então, com a apresentação sobre conexão ACL Analytics com RPA. Fábio, eu vou te passar a apresentação, tudo bem? Então, nisso eu vou corrigir o meu áudio e você pode estar iniciando o assunto para nossos participantes, tá bom? Tá bom. Bom dia, pessoal. Então, como o Felipe estava falando, né, esta 32º Galvanize Learning, né? Sejam bem-vindos. Estão conseguindo ver bem minha tela? Tá tudo tranquilo? Show. 100%, Fábio, obrigado. Ok. Então, meu nome é Fábio Pasquini, né? Eu sou um dos consultores analytics da Galvanize e da Quality. E hoje a gente vai falar um pouco da conexão do ACL Analytics com a parte de RPA, usando o Automation Edge. Então, um breve resumo do que a gente vai falar hoje aqui é sobre o que é RPA, o que não é, né? A ideia é a gente passar uma introdução, né, a RPA, não vou tratar de assuntos tão técnicos, mas para vocês que trabalham com auditoria, trabalham com contabilidade, com parte de negócios, ou até mesmo um programador que esteja buscando, talvez, ampliar um pouco a gama de ferramentas que tem acesso, eu vou mostrar um pouco sobre o que é RPA e o que não é, né, para fazer essa introdução. Em seguida, a gente vai falar um pouco de algumas aplicações, né, alguns exemplos de aplicações de RPA. Então, a gente vai falar também um pouco sobre como que você inicia o uso de RPA, né? Tá, eu já sei mais ou menos o que eu posso fazer, quais são, o que eu posso resolver, os tipos de problemas que eu posso resolver, e aí qual que é o próximo passo, né? Aí eu vou falar um pouco sobre as vantagens de usar o Automation Edge, que é a ferramenta que hoje nós da Galvanize Quality temos uma parceria muito forte para a utilização de RPA. Vou dar um exemplo de projeto, né? Um exemplo de projeto que nós da Galvanize, elaboramos um projeto que pudesse mostrar realmente em prática um RPA, um robô funcionando e trazendo efeitos práticos de como que isso pode beneficiar a sua empresa, a sua organização. A gente vai mostrar um pouco desse robô em execução, né? Vou passar um vídeo com o robô sendo executado. Vou explicar um pouco da execução que o robô fez, apenas sucintamente para poder ter uma noção do que ele pode fazer, quais são as vantagens. E outros exemplos de projetos de RPA, que são coisas que a gente já trabalhou internamente na Quality, a gente já tem um pouco de contato e que a gente sabe que funciona e seria mais aplicar mesmo, buscar e criar um projeto para poder colocar isso em prática. Então, para falar um pouco sobre o que é RPA, né? Às vezes a gente ouve muito falar da sigla, mas não sabe exatamente o que é. RPA, que em português é Automação Robótica de Processos, que vem desse inglês de Robotic Process Automation, é uma tecnologia da computação na qual uma máquina replica comportamentos humanos altamente estruturados, rotineiros e repetitivos para o processamento de dados digitais. O que isso significa? Então, a máquina ela vai tentar fazer o que um humano faz, seja por meio de cliques de mouse, por meio de digitar alguma informação no teclado. Então, a máquina automaticamente, você vai programar ela previamente e ela vai fazer uma série de passos, de processos, dos quais ela vai tentar fazer o que um humano estaria fazendo. Então, se você vai acessar um site, ela vai clicar no botão lá onde vai inserir o login, ela vai digitar o seu login, vai digitar a sua senha e vai dar um enter para poder entrar num site, por exemplo, que é bloqueado. Esse é um exemplo de utilização de RPA. E
Importante é também a gente saber o que não é RPA, né? A sigla, ela fala sobre automação de processos por meio de robôs. Só que o foco de RPA, né, o escopo, é muito mais fechado para dentro de ambientes que são digitais e controlados. Então, é um computador, uma rede de servidores, pode ser também, em que você não vai fugir ali daquele meio digital. Então, um exemplo seria um script ou programa que não replique comportamento humano também, que é um exemplo de coisa que não é RPA. Então, um script em ACL, ele não é RPA, porque ele vai trabalhar ali só dentro do ACL, ele não está replicando o comportamento humano, ele está trabalhando informações ali por meio de um script programado, mas ele não é RPA. Ou fazer uma linha de código em Python, uma linha de código em Java, também não é RPA, porque você também não está replicando o comportamento humano. E outro exemplo de atividade que não é RPA, que seria uma atividade como, por exemplo, você criar um robô que, por exemplo, os carros autônomos, né, que conseguem dirigir sozinhos, ou essas robôs que conseguem acessar o estoque da companhia e buscar o produto que é preciso, isso também não é RPA porque ele foge do meio digital, né? Você está trabalhando com uma coisa mais eletrônica, com uma coisa mecânica, então não está dentro desse meio digital controlado. E quais algumas aplicações de RPA, né? Algumas das mais comuns são, por exemplo, extração de informações na internet. Você quer ir lá, sua empresa quer fazer uma contratação de um profissional muito especializado, e uma forma de fazer uma consulta, de ver quais seriam esse tipo de profissionais, seria, por exemplo, entrar no LinkedIn, criar um projeto em RPA, que vai entrar no LinkedIn, vai fazer busca por palavras-chave e vai trazer numa tabela quais são todos os profissionais com aquelas palavras-chave dentro do perfil dele do LinkedIn. Uma segunda seria a manipulação e processamento de arquivos digitais estruturados. Então, por exemplo, um PDF que vem, às vezes, um layout padrão, uma planilha Excel que sempre vem com o mesmo layout, com as mesmas colunas, um arquivo TXT. Você pode, por exemplo, pegar, copiar, juntar vários arquivos num único arquivo. Você pode fazer cálculos, né, criar uma linha de código para processar, fazer um cálculo, por exemplo, de uma depreciação, pegar vários arquivos de depreciação, agrupar todos em um único e gerar um arquivo em Excel, por exemplo, já com os cálculos de depreciação. E também a execução de comandos de interação humana em programas complexos. Então, por meio da RPA, você consegue acessar ferramentas como, por exemplo, o próprio ACL, né, o Analytics. Você consegue, como se fosse um ser humano, você consegue mandar comandos para o ACL e mandar executar uma tabela, tentar fazer filtros complexos, isso sem utilizar os scripts. Você pode simplesmente fazer tudo por dentro de RPA. É claro, você vai sempre tentar fazer... RPA tem algumas... para tratar de ambientes mais complexos, como, por exemplo, a ACL, algumas situações é mais fácil você montar um script e pedir para a RPA executar o script do que simplesmente você montar todo um projeto, um robô completo para poder fazer ponto a ponto do script. Então, tem que ver quais são cada uma das vantagens e desvantagens do que você vai fazer. Em seguida, aí como que a gente inicia o uso de RPA, né? Eu já sei que eu posso, talvez, pegar uma informação da internet, pegar uma informação de um sistema SAP. Como que eu vou iniciar o uso do RPA? Então, nós da Quality, aqui no Brasil, nós temos parceria tanto com a Galvanize, que é a fornecedora do ACL, quanto do Automation Edge. Tem a empresa que fornece o Automation Edge. Então, nós temos parceria com essas duas empresas, então a gente já consegue trabalhar e fazer todo o processo, então, desde a parte de RPA, conseguir acessar as ferramentas que você tem necessidade, quanto fazer a parte de processamentos mais complexos de análise de dados, utilizar machine learning por dentro do ACL. Então, tudo isso a Quality consegue prestar de serviços. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato também com alguém do comercial da Quality para poder tirar dúvidas, buscar essas novas ferramentas para poder implementar efetivamente na sua companhia.
Quais são as vantagens de se utilizar o Automation Edge, né? O Automation Edge ele proporciona uma redução do tempo na execução de atividades estruturadas, repetitivas e rotineiras. Então, uma coisa que às vezes é muito comum algumas empresas utilizarem Automation Edge é na questão de fazer uma conciliação por contábil, por exemplo. Então, todo mês o usuário ele tem que extrair uma tabela específica de um ERP. Essa tabela ele tem que verificar se existem lançamentos duplicados. Essa tabela ele tem que verificar se existe valor negativo, esse tipo de coisa. E todo mês ele faz isso. Então, o Automation Edge ele proporciona que você crie um único script que vai executar mensalmente essa rotina que precisaria de um humano para fazer, ele vai executar e já vai trazer o resultado pronto. Então, você consegue, por meio do Automation Edge, otimizar essa aplicação de humanos em atividades que você pode reduzir tempo de humanos e deixar que a pessoa trabalhe em atividades que realmente precisem um pouco mais de julgamento, que exijam habilidades que ainda uma máquina não é capaz de fazer. Outro exemplo de vantagem é a elaboração de processos com pouca ou nenhuma utilização de programação. Então, você pode, com pouco ou nenhuma conhecimento de programação, você consegue montar um fluxo simples no Automation Edge, por exemplo, para entrar num site como o Google e buscar quais são os valores de todas as ações de uma companhia, por exemplo. Ou buscar, eu quero saber na data de hoje, quanto está valendo a ação do Google, quanto está valendo a ação da Apple, da Tesla. Então, com pouca utilização de programação, você consegue acessar o site, abrir o navegador, acessar o site e buscar essas informações e criar um processo que se repita diariamente para você não ter que ficar fazendo esse retrabalho diariamente. Outra vantagem de utilizar o Automation Edge é a utilização de processos em formato de fluxograma. Essa questão do fluxograma, ela auxilia muito para principalmente para quem não é da parte de programação, de tecnologia, porque é uma linguagem muito mais genérica, muito mais acessível para qualquer pessoa. Um fluxograma você consegue saber onde começa, qual que é o próximo passo e onde termina o fluxo. Então você consegue, às vezes, explicar para uma pessoa da área de negócios que você pegou uma informação X, processou ela com cálculo Y e gerou um resultado Z que a pessoa já pode facilmente consultar e chegar a uma conclusão de que aquilo que você fez está certo, de qual que é o próximo passo que precisa ser feito. E também a possibilidade de criar processos em praticamente qualquer ferramenta de trabalho do Windows. O próprio Automation Edge, ele já consegue, mesmo que seja uma ferramenta que você tem aí na sua máquina, um aplicativo que a empresa Automation Edge não conhece, do jeito que o Automation Edge trabalha com o Windows, ele já consegue visualizar aquilo que está executando na sua máquina e ele consegue mandar informações, mandar comandos para essa ferramenta por meio do Automation Edge. Então, vamos supor assim, não é o caso, mas se o Automation Edge nunca tivesse visto a ferramenta CL Analytics, mesmo assim, por meio das estruturas lógicas que o computador utiliza, o Automation Edge ia conseguir mandar um comando, executar vários processos por dentro do ACL, sem mesmo saber previamente como que a estrutura do ACL funciona. E outra grande vantagem de utilizar o Automation Edge é com relação às aplicações nativas de manipulação de ferramentas de mercado. Então, o Automation Edge, ele já vem com várias aplicações que você pode fazer, por exemplo, consultas dentro do SAP, você pode criar um processo que ele vai já saber como que a tela do SAP está sendo apresentada na tela da sua máquina, para saber onde que ele tem que clicar, qual que é a informação que ele tem que extrair. Você vai simplesmente fazer algumas programações, inserir alguns parâmetros, e isso já vai ser muito mais facilmente consultado ou extraído do sistema SAP ou até mesmo importado de volta. Outra ferramenta que eles têm acesso é a Salesforce, né?
E, por último, também Gira Software. Existem outras ferramentas de mercado, eu trouxe só alguns exemplos, né? Existem outras ferramentas de mercado que eles também já têm um contato muito grande e que essas principais eles já trabalham porque eles sabem que as companhias precisam e já otimiza muito essa questão de tempo, de criar, de desenvolvimento de um processo para poder fazer trabalhos nessas ferramentas. Aí eu vou trazer agora um exemplo de um projeto, né? A gente quis demonstrar muito da questão de extrair informações da internet, né? Que é um dos usos mais práticos do RPA, e por meio dessas informações, jogar ela para o Analytics, que daí no Analytics a gente consegue fazer a análise que a gente quiser. A gente pode montar uma série temporal, a gente pode montar um modelo de machine learning, a gente pode fazer cálculos, a gente pode tirar estatísticas dessas informações. Então, o exemplo de projeto que a gente trouxe aqui foi um envolvendo Reclame Aqui e a companhia Americanas.com. Então, dentro do site Reclame Aqui, qualquer pessoa que fez uma compra, que teve um acesso à companhia, ela pode ir lá e gerar uma reclamação para que outras pessoas consigam acessar e até mesmo a companhia consiga ter um outro canal de atendimento ao cliente em que ela pode resolver problemas, identificar quais são os principais problemas que os clientes estão relatando. Então, de uma forma externa, ela consegue ter outras informações que às vezes não são visíveis por dentro da companhia. Então, esse projeto é basicamente a gente entrando no site do Reclame Aqui, extraindo as informações da companhia Americanas.com, trazendo de volta para o Analytics, e dentro do Analytics a gente importa essas informações para o HighBond, né, que é a nossa ferramenta de GRC, para você poder fazer controle para você poder gerenciar controles, processos, gerenciar riscos, todo esse tipo de coisa. Então, um exemplo, no nosso exemplo de projeto, o que a gente levou em consideração? A gente pegou a questão de reclamações, né, no site do Reclame Aqui. A gente viu que reclamações mais uma ausência de resposta da companhia, ela gera uma percepção negativa do cliente. Então, para a companhia, é muito interessante saber se está tendo muita reclamação, para saber se as respostas estão sendo realizadas para as pessoas, esse tipo de coisa. Porque tudo isso influencia se o cliente vai ter uma percepção negativa ou positiva. E pode influenciar de maneiras que a gente nem imagina, né? Então, às vezes a pessoa entra, às vezes a pessoa não fez uma reclamação no Reclame Aqui, mas ela entra para poder ver se aquela empresa ela é uma empresa sólida, uma empresa que tem responsabilidade, e isso pode gerar impacto em fazer uma venda ou não. E como que isso foi feito, né? A gente utilizou basicamente como conceito principal a ferramenta Automation Edge, que é a ferramenta de RPA. Essa ferramenta, ela envia comandos e executa processos no computador, mandando informações para o navegador para acessar o site do Reclame Aqui e buscar pela companhia Americanas.com. Com base nisso, ela vai olhar várias páginas, copiar as informações que estão em cada página e retornar de volta para o Automation Edge. Com essas informações de volta para o Automation Edge, já numa tabela totalmente estruturada, a gente consegue pegar e direcionar essas informações para as ferramentas da CL Analytics, que vai tratar essas informações, vai utilizar scripts já automatizados internos para poder lançar essas informações para o HighBond. Que daí dentro do HighBond você consegue criar uma tabela e você já consegue ter outros processos automatizados também. O HighBond ele já tem a questão de você poder criar gatilhos, né? Que se um determinado percentual de reclamações, por exemplo, um número X de reclamações for atingido, uma pessoa do departamento, por exemplo, um gerente de vendas, ele já é acionado para poder fazer um acompanhamento desse problema, ou aí se esse gatilho não for minimizado, vai acionar um segundo gatilho, que daí pode acionar talvez um diretor de vendas, um diretor de negócios. E, então você tem várias outras formas de você, por dentro do HighBond, você fazer um acompanhamento também, só que essa informação precisa chegar até o HighBond para você poder ter outros acessos, outras formas de trabalhar. E agora eu vou demonstrar um pouco desse robô de execução, né? Estamos falando muito do robô, mas como que seria esse robô? Esse robô nada mais é que um
uma aplicação do Automation Edge, que eu vou mandar ele executar, e aí a máquina fica parecendo como se ela não estivesse fazendo nada, né? O mouse não fica funcionando, mas as coisas estão acontecendo ali no plano de fundo. Então, eu vou passar aqui um vídeo para vocês sobre o robô funcionando, né? Então, deixa eu abrir o vídeo. Deixa eu tirar o som aqui. Então, aqui, a gente já manda executar a ferramenta, ela já abriu o site do Reclame Aqui, já direto na página americanas.com, porque pela URL, pelo link do navegador, eu já consigo direcionar ela para qual que é a página que ela tem que abrir, e ela já está abrindo as páginas e já está copiando as informações. Então, se a gente reparar, a gente nem está vendo ali o mouse descendo, movendo o cursor para baixo, mas ela já está conseguindo coletar todas as informações da página. Para você poder fazer esse tipo de coleta de informações, ele utiliza HTML, né, que é uma linguagem de marcação, que é uma linguagem que consegue estruturar para o navegador, para o seu navegador Chrome, para o seu navegador Firefox, Microsoft Internet Explorer, como que a página deve ser apresentada para o usuário na tela. Então, a ferramenta de RPA, ela se utiliza dessas estruturas para poder capturar as informações que estão ali disponíveis na tela e trazer de volta para dentro da ferramenta. Então, ele está ali, ó, a gente já consegue ver o site da Americanas. Se a gente olhar as páginas, no navegador em cima, as páginas já estão mudando, porque ele está olhando página a página. Olha a página 1, olha a página 2, coletando as informações das reclamações que desejam ser analisadas. Ele também já coleta a informação de total de reclamações, quantas foram respondidas, não respondidas. Qualquer coisa que está sendo apresentada na tela pode ser extraída e lançada para o Automation Edge. Então, agora ele está entrando agora na última página para fazer a extração de informação. Uma dúvida que foi até perguntada para mim numa outra apresentação que eu fiz do RPA, era com relação aos cookies, né, que aparece a mensagem de cookies embaixo. E essa mensagem de cookies, ela não interferiu em nada no nosso processamento, a gente conseguiu executar completamente normal. Aí, a própria Automation Edge, ele já mandou um chamado para o ACL, abriu a ACL, aqui dentro do ACL já tem 2 scripts prontos, e esses scripts, para poder fazer algum tratamento de informação, importar o dado em Excel que foi gerado pela ferramenta para dentro da Analytics, e daí a própria ferramenta ela já volta para o navegador, abre o site do HighBond, né? Para quem não conhece, esse é o HighBond, que é a ferramenta de RC, e aqui ele está criando uma nova tabela. Ele já inseriu meu usuário e senha, eu passei para ele o usuário e senha, ele inseriu na ferramenta, entrou no site, e aqui eu consigo criar uma tabela nova, então estou criando a nova tabela para, em seguida, fazer a importação direto do ACL para dentro do HighBond. Então, agora ele tem que esperar um pouquinho. Uma questão que é importante no RPA é sempre saber quanto tempo que você tem que deixar entre a execução de uma determinada tarefa e a próxima. Que, por exemplo, abrir um Excel, abrir um Analytics, você tem que deixar um tempo para a máquina poder processar, porque são execuções que demoram um pouco mais. Ou você pode configurar um tempo de pause entre a execução de uma etapa e a outra, ou você pode pedir para a própria Automation Edge aguardar a execução do passo anterior para, em seguida, iniciar o próximo passo. Aí ele já voltou para o ACL e já executou um outro script, ele já vai lá, clica sim, já importou a base do Reclame Aqui, que essa é a base de todas as reclamações que foram feitas nas 10 primeiras páginas do site do Reclame Aqui, e isso ele já pegou e já importou para dentro do HighBond. Então agora a gente só vai verificar se aqui
o fluxo já terminou de processar. Então, o Automation Edge já terminou de executar o robô. Agora a gente vai ver, eu fiz isso manualmente para poder ver se a informação foi corretamente inserida no site do HighBond. Então, ele aguarda só um pouquinho para terminar de processar. Então, terminou de processar, já executou 100% do processo. A gente pode ver aqui que é um fluxograma, né, que tem todo um processo, passo a passo, que vai ser realizado. E aí, voltando para dentro do site do HighBond, a gente já consegue ver ali, ó, que foi gerada a tabela reclamações americanas, com 100 observações, e todas as informações já estão aí, ó, disponíveis. Podemos até conferir, ó, americanas não estorna valor. Então, ou seja, realmente aquela tabela que foi gerada no ACL, eu acabei de criar uma nova tabela dentro do HighBond e já peguei o ACL e já falei assim, ó, importa para dentro do HighBond essa tabela. Então, o fluxo foi executado corretamente e todas as informações que eu queria extrair do site do Reclame Aqui já foram importadas para dentro do HighBond. Então, só para explicar, né, o que aconteceu, né? Às vezes acontece um pouco rápido, né, sem mostrar exatamente passo a passo. O que o Automation Edge fez foi criar uma tabela com o número de páginas que vão ser buscadas no site Reclame Aqui. Então, eu configurei, eu programei para que ele buscasse apenas as 10 primeiras páginas. Mas nada impede de que ele buscasse 50, 100, todas as páginas que tem disponíveis daquela empresa no Reclame Aqui. Assim como nada impede também eu configurei para Americanas, mas pode ser configurado para qualquer empresa que tenha no Reclame Aqui, ou para outro site também, pode ser. Ele inicia um loop numerado que vai abrir a página com aquele número do loop. Então, ele vai executar o primeiro loop. Então, vai abrir a página 1, vai executar o segundo loop, vai abrir a página 2. E isso vai lá, ele abre página a página, copia as informações e traz para dentro do Automation Edge de volta. Em seguida, ele pegou essas informações que ele já capturou no site do Reclame Aqui, ele exportou os dados para um arquivo Excel. Então, com isso, ele já pôde gerar essa tabela que fica muito mais fácil para qualquer outra ferramenta trabalhar, né? Muito mais fácil do que um dado que tem a estrutura de navegador. Ele executou o aplicativo ACL, então isso, com um comando, ele já consegue abrir uma ferramenta na minha máquina. Ele selecionou o script que vai ser executado, isso ele foi lá com o mouse, ficou em cima do script que queria que fosse executado e mandou executar. Clicou lá no botãozinho de execução. Então, isso é um comportamento humano que a própria ferramenta está se aproveitando para replicar. Em seguida, ela abre o navegador na página de início do HighBond. Então, digita lá no navegador qual que é o link para a página que você quer acessar. Inseriu o login e e-mail e fez a autenticação no HighBond. Entrou no site, então, direto do HighBond com o meu usuário e senha. Navegou até a criação de tabelas. Nessa navegação de tabelas, ela copiou o nome da tabela criada e voltou para o ACL com o nome da tabela criada para que o ACL consiga fazer exportação dos dados para o HighBond da nova tabela criada. O ACL ele só consegue exportar para uma tabela de HighBond se essa tabela já foi previamente criada no HighBond. Então, se a tabela não foi criada, como que ele vai exportar? Aí que entra a ferramenta de RPA. Ele consegue lá capturar a informação, o nome da tabela, já manda para o ACL pegar e já disparar essa tabela com todos os dados para dentro do HighBond. Aí agora eu vou passar alguns outros exemplos de projeto de RPA, né? Agora que a gente, da Quality Galvanize, a gente já tem um conhecimento, uma experiência um pouco maior com essas ferramentas de RPA, a gente viu alguns projetos que os clientes demandavam, projetos que às vezes outros cases de sucesso de RPA, e a gente trouxe aqui algumas ideias, né? Um exemplo seria, por exemplo, migração de informações de sistema ERP legado para uma nova versão. Então, às vezes é muito comum de você ter
um sistema ERP, e aí você vai migrar para uma nova versão, para um novo sistema, e se não tiver uma interface para você pegar o banco de dados de um sistema e jogar para o outro, aí fica muito complicado, né? Porque você tem que... O nível de detalhe, o nível de complexidade das informações que estão ali contidas naquele sistema, às vezes é muito alto. Então, para alguns tipos de informações, você pode, por exemplo, criar um processo, um projeto em RPA, que ele vai entrar no seu sistema RP legado, vai extrair as informações que você precisa, vai lá replicar o comportamento de um usuário, vai entrar tela a tela, vai copiar as informações que você precisa, vai talvez jogar numa tabela Excel, talvez jogar para um arquivo TXT, ou vai simplesmente copiar essas informações para dentro do Automation Edge, vai já abrir a nova versão do sistema e já vai fazer um novo lançamento para aquele sistema. Um outro exemplo seria a busca de informações na internet, né, como eu demonstrei, né, falei da questão de poder buscar informações de ativos financeiros, você pode buscar informações, por exemplo, de estatísticas na internet, você pode buscar informações de usuários em redes sociais. Essas informações que você consegue ter acesso pela internet, você consegue gerar talvez um projeto para poder, de acordo com a sua necessidade, extrair várias informações. Você pode trabalhar com e-mail marketing, né? Então, buscar por meio de uma ferramenta quais são os e-mails das pessoas e já pedir para ela mesmo já disparar um e-mail padrão para todos esses usuários, todo esse tipo de coisa. E um outro exemplo é a conciliação de dados de sistemas diferentes. Então, você tem lá um sistema comercial que não tem uma interface direta com o sistema ERP. Então, às vezes, para você contratar um desenvolvedor para fazer uma interface, trazer informação de um para o outro, ou você contratar um desenvolvedor para fazer extração desses dados, para jogar numa outra ferramenta, às vezes é mais fácil você criar um projeto de RPA, você já tem ali um usuário humano fazendo essa conciliação manualmente, você cria um projeto de RPA que o robô ele vai entrar num sistema, vai extrair as informações, vai abrir o segundo sistema, vai importar as informações. E você consegue, às vezes, controlar isso criando um usuário específico para o robô. Então, você vai saber, ó, essa informação aqui veio do robô. Então, são coisas que você consegue ir controlando e consegue fazendo... que a RPA consegue otimizar muito, questão de custo, questão de praticidade também. Outro exemplo de projeto que eu já vi é a questão de, por exemplo, fatura de energia elétrica, né? Às vezes, se vem tudo no mesmo layout, você recebe um PDF com várias faturas de energia elétrica da companhia. Se você quiser, você pode criar um RPA, um projeto RPA, para entrar nessas faturas, extrair as informações. Então, extrair qual que é o CNPJ que está sendo faturado, quanto que é o valor de cada uma dos tipos de serviço, então, serviço de transmissão, serviço de distribuição. Você pode separar tudo numa tabela para depois lançar no sistema RP, né? Ao invés de ficar um usuário abrindo fatura a fatura, pegando qual que é o CNPJ, pegando qual que é o valor de distribuição, valor de transmissão, fazendo lançamentos separadamente, você consegue fazer tudo isso de uma vez só para um projeto de RPA. Que é essa extração de dados de arquivos de PDFs, de arquivos PDFs. Então, você consegue, às vezes, trazer... Se você tiver um contrato, por exemplo, que você assina com os clientes, você pode gerar um projeto em RPA para pegar esse contrato padrão, entrar, ver qual a informação do valor, já extrair essa informação de valor, jogar para uma tabela de Excel, às vezes, para facilitar esse trabalho humano. Então, era isso que eu tinha que apresentar. Queria saber se vocês querem rever o projeto sendo executado, né, o robô executando novamente, se vocês têm alguma dúvida, o que vocês querem, o que vocês gostariam de saber além disso. Deixa eu abrir o chat aqui, para poder ver. Bom dia, primeira dúvida aqui do cenário. Bom dia, seria possível usar o RPA para consultar o diário oficial, extrair informações específicas em texto e montar uma tabela Excel para depois trabalhar na CL? Eu acredito que seria, sim. Quais são, às vezes, alguns problemas?
alguns sites, né, que no caso do Reclame Aqui não tem isso, mas alguns sites eles têm a questão do CAPTCHA, né, que é aquele teste que os sites fazem para verificar se o usuário que está ali executando ali o navegador, se ele é um usuário humano ou se ele é um usuário máquina. Os CAPTCHAs, eles sempre tentam se aprimorar para que o robô não consiga quebrar esses CAPTCHAs. O próprio Automation Edge, ele já tem ferramentas para poder quebrar alguns CAPTCHAs, mas sempre tem, cada vez mais os CAPTCHAs, eles estão se tornando uma coisa mais complexa e cada vez mais difícil para um RPA conseguir quebrar. Eu acredito que sim, eu nunca consultei, nunca verifiquei se o Diário Oficial tem CAPTCHA para poder fazer esse teste, mas eu acredito que sim, seria possível extrair essas informações e também como o Automation Edge ele já consegue quebrar alguns CAPTCHAs, ele já deve sim conseguir acessar o Diário Oficial, entrar no cada uma das páginas, extrair as informações e montar uma tabela Excel. Ou até mesmo, se às vezes é necessário, você quer, e você falou de questão de informação específica, você quer procurar simplesmente do CNPJ da sua companhia. Você pode definir qual que é o CNPJ que você quer buscar e tentar entrar por meio desse CNPJ. Outra forma também, aí, que às vezes alguns sites eles fornecem, para evitar o uso de RPA, de robôs automatizados para entrar no site, existe a forma de extração de informação por API. Eu não sei no caso do Diário Oficial, se alguém souber, no caso do Diário Oficial, se tem como extrair informação por API, pode ser que o Diário Oficial ele consiga gerar, por exemplo, por meio de uma requisição web, ele já consegue te mandar as informações já num layout padrão deles para você consultar. Que daí fica muito mais fácil. Você não precisa quebrar CAPTCHA, não precisa fazer nada. Você só manda uma única vez por dia, por mês, uma requisição, e ele manda para você todas as informações que você precisa. É muito comum, grandes sites, por exemplo, o Google tem APIs, por exemplo, para você fazer extração de pesquisa deles, coisas assim, que daí você não precisa ficar mandando várias vezes, tentando acessar o site. Você manda uma única solicitação, ele já te manda a resposta, e às vezes é interessante até mesmo para o próprio site, né? No caso, por exemplo, do Diário Oficial, ele quer que todas as pessoas tenham acesso. Então, pode ser que o Diário Oficial tenha um tipo de API, alguma ferramenta para você poder fazer essa extração mais fácil, que daí você não precisa utilizar RPA, você utiliza RPA para aquelas coisas que realmente não tem solução. Você vai tentar aquilo que você precisa realmente utilizar um ser humano para poder fazer a extração. Respondi a sua pergunta, tá tudo bem? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Se vocês quiserem ver o vídeo novamente, eu posso passar o vídeo. Fábio, eu tenho dois questionamentos, um sobre o processo e outro sobre a utilização. Tá? Tá bom. Conforme você falou que dependendo do processo nós temos que dar um tempo, né, para o robô, entre aspas, identificar aqui o tempo de abrir um Excel, o tempo de abrir uma CL. Você sabe, ou já viu alguma coisa de um teste, se a questão de utilização de um navegador específico prejudica ou facilita essa questão? Assim, geralmente eu utilizo os navegadores mais rápidos, né? Uhum. Uso um Chrome, um Firefox, porque geralmente até porque eu também não tenho o costume de utilizar. Na minha vida pessoal eu utilizo o Chrome, as coisas assim. Então eu opto sempre pelo Chrome, pelo Firefox. Porque também são ferramentas que têm um acesso para desenvolvedor muito mais colaborativo. Isso, né? Muito mais disponível. Isso, então é mais fácil para essas ferramentas conseguirem solicitar informações de um Chrome e de um Firefox do que um Internet Explorer que está caindo bastante em desuso. Né? Mas o Automation Edge ele já trabalha muito bem com todos esses navegadores, então não precisa ter um específico. Se você precisar, a sua ferramenta precisa utilizar Internet Explorer, porque às vezes o site X do banco tal precisa utilizar Internet Explorer, Sim. Um bloqueio do site, aí a ferramenta aceita também, ela consegue trabalhar corretamente com o Internet Explorer. Aí com relação a essa questão do tempo, aí vai também de você pode configurar, você pode executar o processo, executar aquilo que você vai fazer como humano mesmo, né? Você manualmente executar, ver mais ou menos quanto tempo demora e deixar ali, ao invés de
pedir para ele executar depois que o processo acabar, você pode pedir para ele executar, executa daqui 15 minutos. Um caso bem particular que eu já trabalhei, era utilizando RPA e usando ACL, é que o ACL, ele pode, por exemplo, extrair uma informação de uma ferramenta, se for vamos supor assim, você quer executar mensalmente para extrair as transações de contas a receber. Só que assim, a sua empresa pode trabalhar no mês de novembro, né, vamos colocar assim, mês de outubro, ela vende 500 mil unidades do seu produto. Então, você tem 500 mil linhas, por exemplo, no relatório de transações. Só que é uma empresa que é muito suscetível para a sazonalidade, e em dezembro, que é época de Natal, ela vende, ao invés de 500 mil, ela vende 2,5 milhões. Se você não configurar um tempo ou uma forma que você espere o ACL terminar de executar para poder pedir para o Automation Edge continuar o processo, no mês você vai talvez conseguir executar, no mês subsequente você vai travar o processo. Por quê? Porque o ACL não teve tempo de executar o processo inteiro com aquele tempo que você definiu. Então, vai muito do conhecimento de negócios para saber assim, para esse processo, eu preciso ter 5 minutos para execução. Para esse processo, eu preciso ter 1 hora. Então, varia muito do seu conhecimento de negócios. Entendi. Não, perfeito. Qual que era a segunda dúvida? Segunda dúvida seria sobre a possibilidade de estar utilizando, em vez de utilizar a busca de informações em um navegador, em um software, em um cliente, né? Sendo, como você deu a ideia do API, mas se não tivesse opção de APIs, também seria possível apenas por captura de informações na tela ou não? Fazer o quê? Desculpa, eu não entendi direito a pergunta. A captura de informações através da tela, se o software em si não tem conexão cloud ou opção de API. Dá sim. Por exemplo, foi o que eu fiz com o ACL, né? Você consegue, o próprio Automation Edge, ele já tem, quando você abre, por exemplo, uma ferramenta ACL, vamos supor o ACL, por exemplo, ele vai gerar lá todas as configurações que estão aparecendo na tela, o Automation Edge ele já consegue capturar aquilo lá e falar assim, então, do Analytics, você tem lá um botãozinho que é o botãozinho de executar script. Ele vai gerar lá uma configuração, um parâmetro que é ACL, ACL.executa, script, entendeu? Para você saber o que é aquele parâmetro. E como que você faz? Eu quero saber como que é isso. Aqui dentro do próprio Automation Edge, ele tem esse SPY, que é uma ferramenta para você verificar informações do Windows ou do seu desktop, né? Então, informações... eu quero saber o que é aquele botão do ACL, como que ele chama para dentro do Automation Edge. Você consegue, clicando no Windows SPY, clicando no botão, você consegue consultar, aquele botão chama ACL.executar script tal. ACL.executar comando tal, executar comando classificar. Então, você consegue, mesmo que seja uma ferramenta que o Automation Edge nunca teve contato, você consegue, por aqui, pelo seu Windows SPY, você consegue entrar nessa ferramenta e ver qual que é o comando que o Automation Edge precisa dar para poder executar aquele comando, para gerar uma informação no ACL. E também ele tem o Web SPY, que é a mesma coisa, mas para um navegador web. Então, para quem não tem muito conhecimento, por exemplo, HTML, XML, se você utilizar o Web SPY, é muito prático, porque você clica no Web SPY, clica no local que você, no botão, por exemplo, que você quer clicar, ele vai dar para você o caminho que você precisa jogar na ferramenta, e a ferramenta vai executar aquele comando. Então, eu quero clicar no botão lá, eu quero clicar no local de login. Então, eu vou clicar no Web SPY, clicar no login lá na página web, ele vai gerar para mim o caminho, eu colo esse caminho dentro da ferramenta e falo, coloca a informação do meu e-mail, coloca a informação da minha senha. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse Web SPY, clicar nele, clicar no botão de entrar no site e vou falar assim, agora você vai lá e clica. Aí ele vai lá e clica na ferramenta e entra no site. Então, é muito prático para você poder extrair essas informações e conseguir trabalhar com ferramentas que às vezes você nem conhece previamente, mas ele consegue fazer essa interface, consegue extrair essas informações e executar coisas que ele ainda nem conhecia. Perfeito. As 2 dúvidas estão sanadas. Ótimo. Alguém mais teria mais alguma dúvida? O Senabre já fez a dele, foi solucionado. O José Guimarães fez um elogio, dando parabéns pela excelente demonstração do case. Fábio. Tem mais a sugestão, viu, Felipe, se me permite,
Claro. Primeiro, agradecer, foi fantástica a demonstração. Eu acho que espelhou bem, né? Nós, operadores, não habitamos aí esse mundo sofisticado aí de vocês, estamos olhando, tentando construir uma ponte cada vez mais próxima da necessidade e também da utilização, evidentemente, né? E Sim. eu achei bem interessante observar o robô trabalhando, entendeu? Se já que você sugeriu de repente colocar novamente, eu acho que seria bacana. Tá bom? Perfeito. Eu gostaria, pelo menos. Não, Talvez tenham outras pessoas aqui que também tenham esse interesse, né? não, a gente tem Claro. um tempo aqui sobrando, vou Obrigado, hein? executar novamente. Deixa eu só... Então, executando novamente aqui, acompanhando, ele já mandou executar o robô, já abrindo já a página Americanas. Tá meio difícil de identificar aqui. Se vocês olharem, o cursor está aqui parado, né, do lado esquerdo em cima, e o robô já está executando, ele já está abrindo página a página e fazendo esse loop que eu falei para poder entrar e consultar cada uma das informações. Tudo em tempo real, né? Tudo em tempo real, exatamente. Não fiz nenhum tipo de pausa, não. É porque as informações elas são atualizadas diariamente, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que talvez seria interessante talvez uma ferramenta de RPA, alguma coisa assim, porque se você quiser criar um controle, por exemplo, diário de como estão as reclamações da sua companhia, aí você pode programar a ferramenta para ela entrar diariamente, fazer todas as consultas e já gerar para você uma tabela separada. Essas informações elas não dependem de nenhum tipo de, olhando pelo olhar da LGPD, nenhum tipo de autorização do Reclame Aqui, né? Elas estão disponíveis, né? Elas são informações públicas, qualquer usuário pode acessar. Eu não sou o maior conhecedor de LGPD, eu ainda preciso aprender muito mais sobre Tranquilo. isso, mas eu entendo que por serem públicas, né, se um usuário poderia entrar lá e acessar, são informações que pode sim acessar. Até porque quando as informações lá de usuário, geralmente são as informações que o usuário já permitiu que o Reclame Aqui demonstre na própria ferramenta dele, né? Então, acredito que não tem problema, não. E é do interesse do Reclame Aqui que seja mesmo, né? Quanto mais acesse, mais interesse, melhor para ele, né? Evolui. Sim, com certeza. Esse é o core business dele, né? Exato. Fábio, temos uma outra dúvida enquanto está rodando o processo. O Kleber Souza perguntou: Fábio, uma dúvida. O exemplo utilizado para buscar de informações na internet, seria possível buscar ou extrair informações de uma ferramenta diferente, exemplo, e-mails do Outlook? Sim, seria possível, sim. Por meio dessa questão do Windows Spy, né, você consegue verificar o que é cada campo no Outlook,
para poder abrir, talvez, cada um dos e-mails, copiar as informações que estão ali e extrair para uma ferramenta TXT, uma ferramenta Excel. Poderia, sim. Para fins investigativos em compliance, é também muito interessante, né? Sim. Eu nunca fiz esse trabalho, mas eu já vi pessoas trabalhando, fazendo RPA justamente para extrair algumas informações de e-mail, para ver se não tinha nenhuma informação confidencial sendo vazada, ou algum tipo de comportamento que, por exemplo, questão de comportamento abusivo, coisas assim, para poder ficar gerenciando algumas coisas de maior risco para a companhia, né? Então, aí a gente já consegue já ver por último, né, a última parte, que é já eu realizando a validação e vendo se a tabela foi corretamente importada ou não. E assim, é aquela coisa, né? Depois que está dentro do Raibond também, você pode fazer um mundo de coisas no Raibond. Você pode disparar e-mail por dentro do Raibond, você pode montar os gráficos que sejam necessários. Aí foi só para demonstrar essa questão de integração. Mas se você já também tem conhecimento do Raibond, já sabe outras coisas, também tem muita Então, coisa que seria você pode fazer. entre aspas, uma primeira etapa, a captura das informações e a consolidação das informações. Agora, Perfeito. as próximas seriam as análises especificamente do interior das informações, né? E o resto que dá para fazer em relação a isso, né? Perfeito. Conteúdo, estatística, alertas, enfim, feedbacks e tudo mais, né? Perfeito. E assim, tendo a informação num formato mais estruturado, como um Excel, um TXT, fica muito mais fácil para você trabalhar em qualquer ferramenta, né? Às vezes você não quer trabalhar numa ACL, mas você quer trabalhar numa outra ferramenta, às vezes de visualização, de business intelligence, você pode extrair essas informações para o RPA, jogar para essa outra ferramenta, pedir para ele extrair e fazer as execuções que você precisar, todo esse tipo de coisa. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Só parabéns aí pela apresentação, Fábio. Só um complemento da dúvida do Kleber sobre o e-mail. Se eu tiver um anexo e quiser também colocar na base do RPA, é possível, mas assim, eu tenho um anexo que não é padrão. Cada vez vem de uma forma, não é um formulário padrão. Isso seria possível? Só colocar um anexo, assim, o arquivo anexo que vem junto como uma resposta do e-mail, sempre, mas Você cada um pode. que responde de um jeito. Não, você pode sim, por exemplo, criar um loop, né? Para poder pegar cada um dos anexos, fazer o download. Aí quando você faz quando a própria ferramenta já clica lá para fazer o download, vai extrair tudo para um arquivo único, por exemplo, para uma pasta, para um diretório no seu computador. Você pode pedir para o RPA selecionar todos esses arquivos que foram no anexo desse e-mail específico, zipar eles, compactar eles num único arquivo. Você pode daí salvar num outro diretório. Você pode nomear o anexo, esse arquivo compactado, com o nome do e-mail também que foi recebido. Legal. Então, tudo isso você pode fazer sim. Todo esse trabalho de manipulação de dados dentro do Windows também é muito fácil. Assim, esses diretórios do Explorer, as coisas assim, é muito fácil para o RPA fazer. Você sabendo o link que você tem que direcionar o arquivo, qual que é o tipo de processo, se você quer copiar, se você quer recortar o arquivo, isso para o RPA é bem tranquilo de fazer. Ah, legal. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu pensando nas sinergias aqui na área de implantação, né? Até estava conversando com o Leonardo Servil que outro dia, né, sobre possibilidade de fazermos uma palestra juntos, né, com a visão de compliance officer junto com a visão de analytics, de RPA, enfim, somar, né, os pontos da implantação do programa em que
o RPA pode ajudar e faz uma diferença grande, né? Em termos de qualidade, de robustez, de sofisticação, caminhando para uma gestão GRC integrada, né? Como a própria proposta das ferramentas Raibon tem, né? Mas Sim. com esse viés, né? Explicando os 3 pilares e conectando entre os 3 pilares as funções e as possibilidades de utilização dentro desse processo de implantação do programa de compliance e integridade GRC. Né? Não, perfeito. É interessante, hein? Muito interessante. Não, é ótimo, Muito porque bacana. a gente que trabalha, assim, consultoria, auxiliando os clientes, a gente vê uma parte dos problemas, né? Mas vocês que trabalham efetivamente ali no dia a dia, da parte de compliance, parte de auditoria, contabilidade, vocês estão ali vivenciando os problemas, né? Então tem muita coisa que, às vezes, para a gente talvez fosse relativamente fácil de resolver, né? Com uma ferramenta, com RPA, com ACL, mas a gente não conhece esses problemas e só tendo essa comunicação, esse contato mesmo mais próximo, que a gente consegue dar um feedback, dar um auxílio nessa questão. É ótimo fazer esse tipo de intercâmbio de informação. Mais alguma dúvida? Eu, inclusive, acho que seria interessante depois fazermos uma programação de agenda para fazer essa apresentação na nossa Comissão de Compliance Nacional. Podemos intercalar aí, talvez, as disciplinas e vocês entrarem com essa apresentação brilhante que vocês construíram hoje, entendeu? Uhum. De case e trazer os executivos da Lei Biscuit, trazer os executivos, enfim, que tem, né? Localiza, etc., né, para poder também participar, interagir e discutir, enfim, ampliar um pouco as possibilidades, trazer os executivos da área de compliance e jurídico também para poder conhecer e ver, né, a robótica atuando de uma maneira muito, muito interessante. Vamos pensar nisso. Não, perfeito. Não, o Leonardo, acho que, como você falou que já conversou com o Leonardo, né? Ele dá andamento nisso, vou acompanhando com ele também, conversando, para a gente ver o que a gente pode fazer, sim. Se vocês quiserem também, aqui tem os meus contatos, eu também gerei aqui o QR Code, caso alguém precise, o meu LinkedIn, o meu e-mail da Quality. Vocês podem mandar dúvidas, se vocês ficaram curiosos com alguma coisa, pode mandar. Também tem todo o pessoal da Quality, né? O Leonardo Serviuc, tem o Felipe Melo também, que pode auxiliar vocês. Qualquer pessoa da Quality, vocês podem entrar em contato, que se ela não souber, ela vai conseguir tentar dar um direcionamento para vocês, para a gente poder continuar conversando e criar um relacionamento mais saudável. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não, acho que eu estava falando aqui no mudo, né? Mas acho que o José Guimarães daí teve uma sugestão aí, tá? Acho que nós também já estamos alinhando até de trazê-lo, né, para falar um pouquinho, né? Até nós conversando aqui internamente, tá? O mês agora de maio, né? Do auditor, né? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de auditoria, tudo. Nossas lives serão planejadas em cima disso. Tá? Então, é importante. Acho que até pegando aí um pouco do tópico, hoje nós falamos um pouquinho de RPA, nós já falamos um pouco de Machine Learning, falamos bastante da ferramenta, né, da plataforma Galvanize, e uma ideia também é trazer uma apresentação usando essas três técnicas, né? A junção da RPA com Machine Learning mais a plataforma Galvanize. É bem interessante. Tá, nós já fizemos uma apresentação desse tipo, onde o foco é dar liberdade de tempo para o auditor, ou a pessoa que vai executar a análise, né? Porque às vezes se perde muito tempo, como o Fábio demonstrou, às vezes numa busca, você fica lá navegando, pegando, navega, pega, você gasta tempo. Então você começa a trabalhar com ferramentas que vão minimizar esse esforço e liberar o tempo para que você faça a parte da análise em si, né? Gaste foco na análise, não na obtenção das informações. Então, E ajuda também o auditor a se desconstruir a dificuldade dele de estar nesse mundo aqui, né? Que é um mundo muito exclusivo, né? Do Machine Learning, do RPA e tal,
Eu vejo muitos auditores médios, né, pequenos e médios, com muita dificuldade de sair do analógico para o digital, né? Eu acho que é um aculturamento, um processo de aculturamento, porque a base é muito grande, né? Você tem um volume de profissionais atuando muito grande que a gente pode trazer para aqui para dentro, incluir, e eu acho que isso reflete muito positivamente, né, em todos os sentidos também, uma tentativa de construir essa ponte, né? Isso, e é uma via de mão dupla, né? Porque como nós podemos cooperar nessa parte da tecnologia, né? Das ferramentas, como o Fábio falou, né? Vocês estão no dia a dia, vocês sentem na pele, às vezes, uma dificuldade que nós não temos ali a visão. Então, é interessante termos essa troca de experiência. Por quê? Pô, tendo uma necessidade do dia a dia, nós conseguimos implementar algo, um ferramental, alguma coisa que possa auxiliar nisso. Trazer aproximar os dois mundos, né? O do dia a dia ali com a parte ferramental, muito interessante. Mas e vamos conversar, tá? Eu tenho aqui na minha agenda de procurá-lo essa semana ainda para a gente falar sobre as lives aí do mês de maio de auditoria, tá? Até já temos aqui alguns, nós conversamos bastante ontem aqui internamente. Na sexta-feira no Café Galvanize, é isso? O mesmo horário, mesmo horário, tudo nós vamos usar o nosso. Ótimo. Nós vamos usar a gente já nosso acostuma período o pessoal, de live, né? Os alunos e tudo mais. E é um dia que eu gosto, honestamente, da gente poder estar. Já acostumamos também, né? É um horário já reservado, né, para o nosso bate-papo. Não, legal. Combinado, Léo. Obrigado, viu? Eu acho que eu peço desculpas ao Felipe, eu acho que eu quebrei um pouquinho o protocolo, acabei entrando na live para comentar alguma coisa, tá? Mas acho que a ideia é essa, a troca de experiência é muito importante, tá? Acho que nossas lives, nós temos o foco, é isso, a experiência. Eu fico muito feliz ali do pessoal fazendo pergunta no chat, acho que nós temos o prazer de explicar, eu acho que o que nos leva, nos dá força é isso, é apoiar, é tirar essas dúvidas, tá? O Fábio já fez essa apresentação antes, até para equipes técnicas, e a ideia é essa, é ir tirando dúvida. Vão surgindo pontos, eu mesmo já fiz várias perguntas para ele, e a ideia é essa, vai trocando essas informações. O Senab passou uma informação aqui no chat de que tal se cada um pudesse passar suas necessidades e construirmos juntos a solução. Ele passou a seguinte sugestão. Senabil, é excelente, tá? Até nós reforçamos em todas as lives, tá? Que o nosso contato, tá? Fica à disposição, tá? Nós queremos abrir esse canal, tá? Se você tem algo ali, uma necessidade, pode nos enviar, nós vamos trabalhar ali juntos ali para trazer e mostrar uma solução para essa necessidade, tá? Então, isso é algo que nós reforçamos em todas as lives, que o canal está aberto. Nos envie até sugestão de temas de live, tudo isso, uma dificuldade que você tenha, por favor, nos passe. A ideia é essa, a ideia do Galvanize Learning é trabalhar, mostrar um pouco da plataforma, mostrar, como José Guimarães reforça, trazer um pouquinho, mostrar que a tecnologia não é um bicho de 7 cabeças. Com as ferramentas, você tendo ali um controle simples, você pode implementar algo dentro das ferramentas. Você não precisa estar num nível de maturidade altíssimo para começar a utilizar uma ferramenta. Então, a ideia é essa, tá? O projeto começou com isso, de mostrar a facilidade, tirar as dúvidas, apoiá-los no dia a dia. Então, o canal está aberto. A Amanda, até agradeço ela colocou ali o e-mail do Customer Success. Podem entrar em contato com ela, podem entrar em contato comigo, tá? Deixo até aberto aqui, acho que o José, posso falar por ele, se quiser mandar para o José Guimarães, ele tem o canal aberto conosco, ele vai intermediar isso também. Então, já pedi logo para a Amanda colocar nos nossos 2 grupos que ela está participando, eu reflito nos outros, aí o link do YouTube, né, com essa gravação, né, do canal. O nosso canal do YouTube da Galvanize, acho que é bacana, porque já tinha uma aluna que me perguntou, professor, eu não consegui participar, está gravado, está no canal da Galvanize, já coloca o link do canal também, o pessoal já se inscrever, né? Isso. Fábio, você consegue descompartilhar a sua tela para mim demonstrar aqui no slide a questão
do nosso canal no YouTube mesmo? Isso, e nós temos subido toda segunda-feira as gravações para o nosso canal. Então, as lives ocorrem na sexta e na segunda-feira, o Master Dar na terça pela manhã, o vídeo já está disponível no YouTube. Boa. Vou fazer uma E, foto assim, aqui e já vou colocar no grupo. E também todas essas sugestões que vocês podem fazer, se tiver bastante sugestão, por exemplo, de problemas que vocês estão encontrando, né? Cada um manda um problema, alguma coisa assim, a gente pode, talvez, no futuro, agrupar todos os problemas numa única live e falar o que a gente, como consultor, recomendaria para cada um dos problemas, porque são problemas que se refletem para todo mundo, né? São muitos problemas repetidos. Perfeito, assim como nós já fizemos uma live dos top chamados, né, que nós atuamos pelo suporte, nós podemos também fazer uma live com todas as indicações que recebemos, os problemas, e vamos colocar nossos especialistas para responder. Igual fizemos no final do ano passado um bate-papo com nossos consultores, acho que são 7 pessoas na live respondendo dúvidas gerais. Vamos para mais uma dessa, nada nos impede. Exato, perfeito. Beleza, viu? Já vi aqui, Amanda. Obrigado, hein? Amanda é top, competentíssima. Sim, a Amanda tem trabalhado bastante, está movimentando nossa parte ali de Fui a Customer Amanda no nosso Success. canal do Telegram também. Legal. Bem, agora, então, né? eu vou deixar os meninos irem aí para o final. Fábio, Felipe, estão com vocês. José Guimarães, mais uma vez, obrigado pela participação, comentários, da nossa troca de experiência e esse apoio. Fabinho, Felipe, top, hein, Fabinho? Eu olhei para sua foto no LinkedIn e falei, nossa, o cara é um bebê, né? Eu falei, é menininho, bebê. Aí eu falei, não, é um bebê gênio. Eu já vi que nesse mundo aqui é todo gênio. Né? Não tem, é todo mundo gênio para mergulhar nessa robótica aqui, mas eu estou bastante animado, eu estou curtindo demais, entendeu? Falo para os meus alunos, ontem dei uma enquadrada numa aluna minha que tá, né? A pessoa chega à gerência de compliance, acha que é isso aí e tal, acho que tá bom. Eu falei, não tá bom, porque olha aqui esse mundo aqui que você não conhece, ó, tá vendo? Você está gastando uma maior grana lá na Big Four tal, para fazer investigações tal, se você pudesse, em vez de você ficar refém, você poder construir uma lógica sistêmica, né, incluindo RPA com machine learning, você mergulhar nesse aprendizado seria muito melhor para ela, eu falei, né? Em vez das pessoas... porque o operador ele precisa estar aculturado nisso também, entendeu? Até para poder escolher entre uma ferramenta entre outra, né, para não ser... digamos assim, bypassado e gastar uma grana absurda sem a menor necessidade, por exemplo, né? E fazer um investimento que gere um valor agregado muito melhor para ele, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente tem trabalhado com essa busca de ensinamento, de esclarecimento, e eu estou curtindo demais. Agradeço aí, viu, Fabinho? Atualiza sua foto lá no LinkedIn, a primeira recomendação. Não, precisa atualizar mesmo, porque lá sem barba cara, nenhuma. Foi muito bom, meu. Parabéns, viu? O pessoal gostou também, está comentando aqui. Mandei para dois executivos também, que eles curtiram, entendeu? É isso aí. Obrigadão, viu, gente? Valeu, beleza. Ótima sexta para vocês aí. Felipe, tá contigo aí de novo. Perfeito. Novamente aqui temos então a apresentação do nosso canal da Galvanize Brasil, onde todas as nossas lives que ocorrem na sexta-feira, assim como o Léo comentou, são feitos o upload e ficam disponíveis a partir de segunda-feira, para quem não pôde estar participando conosco nos devidos horários programados, tá? Gostaria de agradecer então ao Senábio e ao Kleber por ter participado com as dúvidas, tá? O José Guimarães pelo seu conhecimento, sabedoria, compartilhando conosco aqui também na live, ok? E o Armando também, por ter compartilhado e agradecido, parabenizado, né, nossas apresentações. Muito obrigado, Fábio, por ter dado essa grande aula, tá? E nos ter enchido nós de dúvidas e informações, para que possamos agregar cada vez mais em nossos processos, ok? Qualquer dúvida que tenham, pode estar enviando para o suporte da Galvanize, o e-mail está presente na tela.
ou até mesmo para o meu e-mail pessoal, ou para o meu e-mail corporativo, assim como o do Fábio, para qualquer dúvida, assim como o Fábio comentou também. Se nós não tivermos a resposta no momento, pode ter certeza que vamos responder você, mesmo que demore 2 ou 3 dias, mas sempre vamos deixar vocês aptos a solucionar a dúvida de vocês, ok? Temos também o e-mail do suporte, estamos disponíveis como Galvanize Brasil no nosso canal no YouTube e no nosso LinkedIn. Gostaria de agradecer novamente a participação de todos para a gente nessa data e horário. E tenham uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Obrigadão, pessoal. Ninguém vai tirar aquela nossa foto oficial, não? Vamos bater palma pro Fabinho e pro Felipe, pô. Vamos lá. A turma, quem puder abrir, vamos tirar uma fotinho. Quiser fechar o compartilhamento aí, né, Léo? Essa aqui a gente manda pro chefe. Analisando aqui. Mandar pro Bob, ó. Ô, Bob, ó o pessoal trabalhando forte aqui. Aí. Difícil é fazer o Fábio sorrir, rapaz. Olha pra câmera, rapaz. Aí, boa. Obrigado, gente. Foi uma satisfação muito grande. Obrigado. Viu? Vamos Obrigadão, em frente pessoal. juntos aí. Obrigado, pessoal. Muito bem. Valeu, parabéns. Bom final Fábio. de semana a todos. Obrigadão. Top, cara. Bom fim de semana para Obrigado, todo mundo. Felipe. Um grande abraço. Obrigado. Abraço, José. Valeu.